Olá, meu nome é Carla. Bem-vindo ao meu canal. Sou professora, pedagoga, muitos anos de turmas de alfabetização e educação infantil, tempo de experiência. E esse canal, ele mostra a prática e a teoria, mostra o cotidiano de turmas de primeiro e segundo anos. E também a teoria que embasa essa prática, que eu considero uma alfabetização significativa. Inscrevam no canal, que é muito bom. Para quem é professora, quem está estudando pedagogia, e para a gente compartilhar ideia. Não tem aí aqui a intenção de ensinar ninguém, mas apenas compartilhar experiências e ideias, tá bom? E eu vou falar hoje sobre os métodos de alfabetização no Brasil. Então, vou continuar o que eu falei no outro vídeo. Então, no outro vídeo, eu falei sobre a história da alfabetização e falei sobre os métodos sintéticos, para o vídeo não ficar muito longo. Então, estou fazendo um outro vídeo dessa série e estou dividindo em partes. E agora eu vou falar sobre os métodos que dão ênfase à análise, os métodos analíticos. Então, como eu falei, tinha muito essa questão do como ensinar. A preocupação era essa. Quais eram os melhores métodos para ensinar? Então, tinha essa discussão. Eram os métodos sintéticos ou os métodos analíticos, também ditos globais? Então, depois dos métodos sintéticos, surgiram muitas discussões, muitas pesquisas, porque as crianças não estavam aprendendo a ler e a escrever com esses métodos que eu tinha citado antes: alfabético, fônico e silábico. Então, o sintético, ele começa das menores unidades linguísticas para as maiores. O fônico, o fonema, o alfabético, a letra do alfabeto, por isso alfabético, e o nome da letra, no caso. E o silábico, a menor unidade, é a sílaba, começar o ensino da leitura e da escrita pela sílaba. Então, eu expliquei por que no outro vídeo. E nesse eu vou falar sobre os métodos analíticos ou globais. Como surgiram os métodos analíticos ou globais? Então, eles vendo que as crianças liam silabando, né, pausadamente, ou soletrando e acabavam não lendo, e não compreendiam textos, os linguistas começaram a refletir o porquê. Então, eles receberam a influência da psicologia da Gestalt, no qual ele diz que, né, que as crianças, elas, também as pessoas, né, elas compreendem mais o todo, né, para depois compreender as partes, né? Quando você faz um quebra-cabeça, você não dá o modelo para a criança, para ela juntar as pecinhas, é mais fácil. As crianças, elas são muito inteligentes, né? E eu já vi criança montar quebra-cabeça sem modelo nenhum. Eles montam e montam melhor que eu, né? Então, mas você dando modelo, é muito mais fácil, né? Quando você tem um modelo enorme de quebra-cabeças, muitas peças, você é adulto, é melhor você ter um modelo, não é? Então, você montar aquilo ali, aquele quebra-cabeça com muitas peças, sozinho, sem um modelo. Então, você precisa do todo para você juntar as partes. E quando você vê uma figura, né, você também memoriza aquela figura, né? Tem uma memorização global. E então, partindo dessa percepção global, né, da figura, do todo para as partes, para os detalhes, tanto em ideias quanto formas, surgiram os métodos analíticos, em contraposição aos métodos sintéticos.
Por quê? Então surgiu o primeiro método da palavração. A palavração, como o próprio nome já diz, a unidade linguística para ensino da leitura, inicial da leitura e da escrita, é a palavra. Porque eles falavam que o fonema, a letra, a sílaba, né, que são pedacinhos, né, da palavra, não expressavam uma ideia, pensamento. Então, a palavra já expressava uma ideia, né? Então, criou-se o método da palavração. E como era esse método? Então, colocava lá no alfabeto uma determinada figura, né, uma imagem, digamos assim, do cavalo. Tinha lá o desenho do cavalo e a palavra cavalo embaixo. Então, a criança, ela memorizava aquela palavra cavalo, né? E às vezes se falava sobre o cavalo e tal, para ter um certo contexto também. Mas depois, o método da palavração, né, ele partia para as partes e se tornava silábico. Então, CAD se tornava igual ao método silábico. K de cavalo, né? Como é que escreve K de cavalo? C com A. E como é que escreve co? C com U. Como é que escreve cu? C com U. Como é que escreve cão? C com O. E a criança juntava ali e memorizava essas sílabas, lia e escrevia. Depois formava palavras com essas sílabas, lia a palavra com essas sílabas. Depois vinha uma outra palavra, que ficava no alfabeto. E também com os 4 tipos de letras em cima e o desenho e a palavra. Para a criança fazer a associação palavra, desenho, objeto, né? E a letra inicial, no caso também a sílaba inicial. E, por exemplo, a palavra, deixa eu ver, boneca, boneca. Então, aí estava lá a boneca, a palavra boneca, a B de boneca, e os 4 tipos de letras, desenho da boneca escrito embaixo, boneca, e a sílaba inicial também, né? Ela ficava destacada. Então a criança memorizava aquela palavra boneca, se falava da boneca e tal, e se tornava também um método silábico. Com essas sílabas também se tornava, né, sem sentido esses textos. E depois os linguistas, eles chegaram à conclusão que a palavra ela não expressava uma ideia total, mas, né, parte de uma ideia. Então decidiram que para expressar uma ideia precisava da frase. Então surgiu o método da sentenciação, né, que é um método global também analítico. Então tinham frases, uma frase. A, a Bia, a Bia viu a bola, sei lá. A Bia viu a bola. Então, a palavra bola, digamos, era ali destacada, tá? Eles memorizavam essa frase e tal, também tinha um pouco de contexto, falavam, né, dessa frase. E a palavra bola era destacada e era também, se fazia síntese, né? B de bola, bola começa com B, mas escreve bó, B com O, mas escreve vá, B com A. E aí fazia-se a síntese também. Aí isso também se tornava um método silábico e como da palavração também, mesma coisa, né? Fazia síntese, era do todo para a parte da frase, palavra, sílaba, né?
e a relação fonema-grafema na sílaba. Grafema-fonema para ler e para escrever fonema e grafema. E então, depois, achar, não, ainda não está dando sentido a frase. Então, foi criado o método das historietas, ou historiado. O método historiado, ele partia de pequenas histórias, né, com início, meio e fim. Mas essas histórias eram contadas pelas crianças. Então, era mais significativo.